Olá, queridos irmãos e irmãs. Entramos na 10ª semana do Tempo Comum. Hoje, segunda-feira, vamos refletir nessa semana o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Hoje, o capítulo 5, os versículos de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Os capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus compõem o bloco do chamado Sermão da Montanha, que nas Escrituras, os exegetas, aqueles que estudam as Sagradas Escrituras, vão dizer que são o bloco das palavras autênticas de Jesus. O que quer dizer isso? O discurso de Jesus, que provavelmente se deu no monte, como nos é apresentado, no qual nós realmente temos palavras que vieram literalmente da boca de Jesus. Por quê? Porque nós temos que entender o seguinte: a Sagrada Escritura, alguns blocos, alguns textos, eles foram reflexão da comunidade que dizia o seguinte: se Jesus estivesse no meio de nós, o que ele faria diante de tal situação? Por exemplo, o texto do filho pródigo, que isso apontei no Evangelho de Lucas. Ele é uma resposta da comunidade lucana para um problema que ocorria na época. Então, se colocam palavras, entre aspas, entendamos no sentido literário, na boca de Jesus, para resolver problemas da comunidade daquele momento. Se Jesus estivesse no nosso meio, o que ele faria diante dessa situação? O que ele diria? É aquilo que nós dizemos de agir no discernimento. O que Jesus faria diante dessa situação? Portanto, o bloco do capítulo 5 a 7 de Mateus, como eu falei, o Sermão da Montanha, se constitui no ensinamento de Jesus. Há alguns aspectos que podemos refletir desse sermão. Por exemplo, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Aqui é um sentido figurado. Primeiro, monte é o lugar onde há um encontro pessoal com Deus. Por quê? Porque no monte, acreditavam os antigos, que quanto mais se subia no monte, na montanha, mais se aproximava dos céus, mais se aproximava de Deus. Portanto, o monte, ou a montanha, era o lugar da morada dos deuses. Lembremos do Monte Olimpo, para os gregos, onde se encontrava o panteão dos deuses, ou seja, a morada dos deuses olímpicos. O Monte Horebe, ou o Monte Tabor, onde se encontrava o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Portanto, a montanha é o lugar da morada dos deuses. A posição de sentar. Senta o mestre, aquele que ensina. Portanto, Jesus se coloca na posição daquele que vai ensinar, que vai discursar, para transmitir um ensinamento. E aí nós temos o famoso texto das bem-aventuranças. Aqui numa tradução do grego direto, poderíamos também usar a expressão ditosos no lugar de bem-aventurados. Porém, eu acho que a expressão bem-aventurado é muito mais simpática para a compreensão. E aqui Jesus coloca situações que os discípulos irão enfrentar no exercício do ministério. Bem-aventurados os pobres. O que é ser pobre? Ser desapegado. Não pobre no sentido como nós conhecemos hoje, mas no sentido de se desapegar dos bens deste mundo. Quem se desapega dos bens deste mundo, ou seja, quem é pobre em espírito, deles é o reino dos céus. Interessante. Mateus escreve para judeus.
É o evangelho que é escrito para judeus que se converteram ao cristianismo. Ou seja, judeus que viram em Jesus o cumprimento das profecias de Isaías. Portanto, a expressão nunca será Deus, Yahvé. Não, será céus. Então, todas as vezes que se fala do reino de Deus, se falará reino dos céus. No Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas se usará a expressão reino de Deus. Em Mateus, nunca, porque não se podia usar o nome de Yahvé, ou seja, não se poderia usar o nome de Deus. Portanto, ele sempre irá usar a expressão reino dos céus, diferentemente, como eu falei, de Marcos e de Lucas. Bem-aventurados os aflitos deste mundo, aqueles que querem ver o reino de Deus ser instaurado neste mundo, mas que veem o quê? Obstáculos, dificuldades, problemas, e isso os aflige. A estes, o reino dos céus também será apresentado. Bem-aventurados os mansos, ou seja, aqueles que enfrentam as dificuldades de maneira serena, sem se deixarem levar pela violência, característica do mundo. Eu venço o outro através da violência, eu derroto o outro através da violência. Aqui no sentido de mansidão é eu me apresentar ao outro sem violência. Eu o derroto, entre aspas, no bom sentido, através do discurso, através da ação pautada no amor. O amor derruba o ódio. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ou seja, aqueles que não se conformam com a ideologia do mundo. Eles são bem-aventurados, porque eles, em Deus, serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos. É interessante que a palavra misericórdia, ela sempre está muito ligada à questão do amor. É misericordioso, perdoa aquele que ama. Então, aquele que é misericordioso, ele alcança a misericórdia, que é da parte de Deus. É interessante que, se eu quero ter misericórdia de Deus, eu tenho que ser misericordioso. Senão, não tem sentido. Como é que eu posso pedir a Deus que Deus me perdoe se eu não consigo perdoar o outro? É uma incoerência. Portanto, aquele que é misericordioso alcança misericórdia. Lembremos de uma coisa muito importante: Deus nunca se deixa vencer em generosidade. Quanto melhor eu sou, mais Deus é bom para comigo. Aqui nós temos que entender que não é uma questão de troca. Então eu vou ser bonzinho porque Deus vai ser bom comigo. Não, é que Deus não se deixa vencer de generosidade. Lembremos de uma coisa muito importante, queridos irmãos e irmãs. Deus, nós não conseguimos enganar. Podemos enganar qualquer pessoa, menos Deus, porque Deus vê o interior do coração do homem. Deus vê as intenções. Por isso que Deus é misericordioso. Mesmo que muitas vezes eu tome ações ou decisões que muitas vezes possam acabar dando em situações complicadas, consequências difíceis, Deus vai saber muito bem qual foi a minha real intenção. Mesmo que eu faça algo que dê problema, mas qual foi a minha intenção em fazer aquilo? Foi algo bom? Foi algo ruim? Se foi algo bom, Deus agirá de misericórdia comigo, porque Ele sabe muito bem que a minha intenção não era praticar o mal. Portanto, nós podemos enganar todos, menos Deus. Até enganar nós mesmos muitas vezes, né? Tem gente que quer se enganar, tem gente que se engana, mas Deus a gente não consegue enganar nunca. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O que é ser puro de coração? Não ter maldade no coração, não ter malícia. Realmente é se colocar de maneira clara diante de Deus. É agir no sentido de permitir que Deus realmente esteja presente no seu coração. Ou seja, é de maneira transparente. Eu tenho uma relação transparente com Deus. Os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. Esta paz que somente Deus pode dar. É interessante esse aspecto muito importante da nossa vida. Somente Deus pode nos trazer a paz verdadeira. E aquele que cultiva esta paz que Deus traz é chamado Filho de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. São aqueles que não se conformam com a injustiça deste mundo. Pregam a justiça, pregam o amor, pregam a caridade. Portanto, eles, muitas vezes, serão perseguidos. Mas Deus está sempre com eles. Bem-aventurados quando vos injuriarem e perseguirem, ou seja,
aqueles que vivem o Evangelho e que, porque vivem o Evangelho, muitas vezes se tornam uma pedra de tropeço para o outro. Em que sentido? Pedra de tropeço? No sentido de que, muitas vezes, se revela o pensamento humano. A pessoa que busca viver o Evangelho, a pessoa que busca a justiça, ela incomoda o outro. Portanto, ela será injuriada e perseguida. Por quê? Porque ela busca viver o Evangelho, ela busca fazer aquilo que é certo. E isso incomoda quem não quer viver na luz. Lembremos que João vai dizer que neste mundo há os filhos da luz e os filhos das trevas. Os filhos da luz são aqueles que tentam se aproximar de Deus. E quanto mais se aproximam de Deus, mais a luz os ilumina, mais a luz revela aquilo que precisa ser mudado em sua vida. Há aqueles que fogem da luz porque querem viver nas trevas, querem viver no erro, querem viver no pecado, não querem mudar de vida. Quando alguém se aproxima deles com luz, isso os incomoda. Então eles começam a perseguir, eles começam a difamar, eles começam a caluniar esse tipo de pessoa. Por quê? Porque eles querem que aquela pessoa também perca o seu brilho, perca a sua luz. Por isso nós devemos entender uma coisa. O cristão que realmente é cristão neste mundo, ele incomoda. Então ter a consciência de que nós não podemos permitir que Cristo que brilha em nós se apague. Ou seja, eu não posso ceder aos caprichos das trevas. Eu não posso seguir o capricho da falta de luz. Eu não posso permitir que, porque eu incomodo determinadas pessoas que preferem viver no erro, que eu também ceda ao erro. Eu tenho que continuar sendo luz, porque Cristo deve continuar a brilhar em mim. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que este sermão da montanha, mais especificamente no texto de hoje, as bem-aventuranças, possam ser estímulo para que possamos viver realmente o Evangelho proposto por nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.